Olá, hoje eu queria falar um pouco sobre esse projeto que está aparecendo muito na mídia, né, sobre homeschool, que é a educação em casa, né, os pais darem educação para os filhos sem mandá-los para as escolas, né. É claro que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que no Brasil as pessoas são contra ou a favor de uma ideia, achando que se ela for lei, ela vira uma coisa que aborda todo mundo. Isso não é verdade. Então, ter o homeschool na lei é ótimo. Quem quiser, faça. Vamos legislar, né? Tem que haver uma intervenção do Estado, claro, né? A criança tem que fazer alguma prova, alguma coisa que valide os seus estudos, mas numa democracia deve ser permitido que aqueles pais que escolherem ter essa possibilidade. Mas isso não pode ser uma política pública, o que é diferente. Uma coisa é, democraticamente, eu permitir que isso exista na sociedade. A outra coisa é eu fazer disso uma política pública. Eu acho que uma política pública não tem condições. Eu acho que precisa o Estado oferecer as vagas para todas as crianças e jovens, né? Então, a escola não se extingue, né? Porque senão você teria, né, o que o Lauro chamou no livro dele, o enfant sauvage, numa sociedade sem escolas, né? Uma sociedade sem escola cria selvagens, né? Então, se você não tiver ninguém se socializando e organizando seus afetos, né? Seus desejos e tudo em função do outro, é muito complicado você gerir uma sociedade desse tipo, né? Mas, democraticamente, deve existir, aqueles pais que se acharem competentes devem poder ter esse tipo de educação para os seus filhos, né? Mas uma coisa que a gente precisa pensar é que durante a pandemia a gente viu que os pais, ao contrário, eles não tinham, né, nenhuma condição, às vezes, de colocar o filho para assistir a aula, a fazer uma tarefa doméstica que foi mandada pela escola, fazer uma atividade, há uma relação afetiva que destrói toda essa possibilidade de um encontro cognitivo, né? Quando esse encontro cognitivo é conseguido 100%, os pais podem ter certeza que o nível de repressão e contenção das crianças está extremo, né? Só uma criança com muito medo, muito tensa, né, em relação a conquistar os pais, a fazer o que os pais desejam, né, a realizar o desejo dos pais, então essa repressão está dentro dela, né, e os pais às vezes nem notam, né, nem notam que a criança está super pressionada para responder aquilo que os pais desejam dela, né. Então, o normal, o comum, é que as crianças não consigam realizar as tarefas a contento, como os pais desejariam que elas conseguissem. Então, essa escola em casa, ela se torna muito difícil porque ela não tem condições de tirar esse aspecto repressivo, né, dos pais sobre as crianças, né? Então, uma outra coisa que a gente precisa pensar é que o Piaget mostrou que existe um momento, né? Por exemplo, as crianças muito pequenas, elas podem ficar um pouco com os pais, mas assim mesmo, elas têm um desenvolvimento muito maior, isso foi comprovado em pesquisas, quando elas estão em contato com os outros, né? Entre os 7 e os 10 anos, né, que o Piaget chamou da moral do dever, né? Ou a era dos bandos, né? A criança precisa estar com o outro, ela precisa brincar de herói. Como é que ela vai brincar de herói sozinha? Como é que ela vai brincar de cowboy, como na minha época, sozinha, né? A gente brincava de guerra, de cowboy, de super-homem, tudo tinha que ter um contexto, né? Outras crianças, né? Ou jogar bandeira na rua, jogar bolinha de gude, pescar, caçar, pegar passarinho. Quantas coisas as crianças fizeram e agora elas fazem de forma diferente, mas fazem, né? Então essas crianças, elas precisam desse bando de crianças para ir construindo o que vai ser entre os 12 e os 18 anos a adolescência. Na adolescência não há saída. Piaget se pergunta se as crianças ficam lógicas porque vão para o grupo ou é porque elas vão para o grupo necessariamente
isso aí então se tornam lógicas, né? Então não tem como você ter os sentimentos de solidariedade, cooperação, amizade, os últimos níveis da justiça, né? Eu já fiz 3 vídeos sobre o julgamento moral, né? E como se desenvolve a noção de justiça na criança. Não tem como eu construir a justiça sem ter convivido socialmente, sem ter tido um grupo, aquele grupo que você não trai, aquele grupo que você vê as circunstâncias, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes na política, né? As coisas são tão lineares, né? Não se vê as circunstâncias, o que você julga, né? Até um juiz aí, um ministro, sei lá quem, disse que não tinha visto a capa do processo. Ora, como é que eu posso julgar como um adulto sem saber quem eu estou julgando? Não é possível. E é isso que o menino aprende na adolescência, né? Entre os 12 e os 18 anos, ele vai aprender isso. Então, essas escolas muito repressivas, né? As escolas muito... Por exemplo, uma escola militar, ela é ótima, excelente, entre os 7 e os 12 anos. Mas quando chega na adolescência, a criança precisa de outro tipo de estrutura de pensamento que não é a Ordem Unida, né? Claro que existem escolas militares boas que desenvolvem o pensamento abstrato e tudo. Não estou criticando nenhum tipo de escola, não. Estou dizendo que entre 7 e 12 anos aparenta muito o militarismo, né? Uma coisa de ordem unida, de regra, não pode roubar, não pode fazer isso, não pode aquilo. A professora entra, ele já entrega o amigo, né? Aquela moral do dever, todo mundo tem que cumprir as regras. Mas quando chega na adolescência, ele precisa do grupo. Sem o grupo, não há possibilidade de construção de uma justiça operatória, da cooperação, de perceber as nuances dos julgamentos, né? As circunstâncias em que se deu o crime, né? Em que se deu o erro, né? Avaliar por que a pessoa fez aquilo, quem é a pessoa. Todas essas avaliações, elas só são possíveis construídas no grupo. Ninguém constrói isso vendo televisão. Ninguém constrói isso porque o pai ensinou, a mãe ensinou. Quantas coisas nossos pais nos ensinaram, a gente fez tudo diferente, né? Quantas vezes a gente enganou os pais, quantas vezes a gente mentiu, né? Por quê? Porque há um momento que o desenvolvimento precisa do grupo social e dispensa completamente os adultos. Há um imbróglio ali entre os adolescentes, entre os jovens, né? Para se construir enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, essa homeschool pode ser bom, alguns pais podem se achar competentes, né? Agora. E, por último, eu quero falar que, para o povo brasileiro, isso é um crime. Um crime. A população brasileira, em geral, não tem condições, né? Elas não tiveram uma boa educação, elas não leram os livros, elas não tiveram uma educação de qualidade, então elas não têm como passar para os seus filhos alguma coisa de qualidade. Então eu acho que a escola tem que parar de pensar essas tolices, né? Que não tem nada de homeschool para o povo brasileiro, e ver como vamos fazer uma boa escola. Como vamos fazer essas crianças lerem, conhecer os autores brasileiros, construir coisas, né? Saber geografia, saber qual é o tamanho do mundo, onde é que o mundo fica no universo, né? Fazer esse pensamento se abrir aos possíveis, né? A quantas coisas existem, quantas profissões e tudo. Então nós precisamos pensar não em negócio de homeschool, escola virtual, escola pela televisão, nada dessas besteiras. Nós precisamos pensar em como fazer um ensino de qualidade dentro de uma vaga escolar. Muito obrigado e até a próxima.